Olá, bom dia. Sexta-feira Santa, dia 2 de abril. A paz seja contigo, caro irmão, cara irmã. Eu recomendo nesse dia a leitura do capítulo 27 de Mateus, o paralelo, especialmente do versículo, desde o começo, mas principalmente do versículo 32 a 44, que fala da crucificação como tal. Eu leio somente dois versículos, o 39 e o 41, que dizem: os que passavam por ali caçoavam, balançavam a cabeça e o insultavam, isso diante da cruz. E no 41, os chefes dos sacerdotes, ou seja, os chefões da igreja, os professores da lei e os líderes judeus também caçoavam. O dia de hoje é um dia único, pois foi num dia como o de hoje que o absurdo se deu em Jerusalém quando crucificaram o Filho de Deus, o Cristo enviado, o Messias. Ele que não cometera pecados, mas que mesmo assim para muitos judeus e romanos não era inocente. Também não foi um acidente de percurso, um por acaso que o prenderam, porque já muito tinham preparado e estavam tentando prendê-lo para matá-lo. Jesus mesmo o afirmou várias vezes, os textos bíblicos o afirmam. Agora, por quê? Porque eles viam nele uma ameaça ao sistema do templo, sobretudo do templo, mas também da administração. Agora, se o Filho de Deus, com sua opção de misericórdia, ou pela misericórdia e pela justiça, fiel ao projeto de Deus e por isso também não cometeu pecado, se ele é um problema para o sistema, então o sistema tem um problema. Certamente não está de acordo com o desejo de Deus. Certa feita, anos atrás, uma pessoa de uma comunidade onde eu trabalhei, querendo dar voz à sua indignação pela morte de Cristo, saiu-se com esta: como eram bandidos os judeus. Ora, primeiro, os judeus e os romanos, eles se uniram para cometer este crime. E vocês acham que eles eram piores do que os outros? Ou melhores? Não, não eram. Mas como puderam, eles não imaginavam estarem crucificando o Filho de Deus? No máximo, um profeta, um agitador. Isso não os torna menos culpados, pois forjaram acusações e mataram uma pessoa verdadeiramente inocente. Mesmo assim, que maldade e que crueldade. Os dois versículos que eu li, a gente poderia ainda ler também o versículo de número 31, onde se fala, são três oportunidades que se fala que soldados, transeuntes e lideranças caçoavam de um homem pregado numa cruz. Alguém ali de pendurado, esperando a hora de morrer, e as pessoas que passavam por ali caçoavam. Portanto, quem passava e caçoava não era melhor do que quem crucificou, pelo menos em boa parte. Ora, isso mudou de lá para cá. A gente, com facilidade, a gente acha, mas como eram ruins esses judeus? Não creio que tenha mudado muito, não para melhor. Vocês devem ter visto a reportagem deste caminhoneiro há poucos dias que arrastou uma moto com um motoqueiro por 30 quilômetros aqui em Santa Catarina, depois de já ter matado a esposa desse motoqueiro, e o caminhoneiro simplesmente não parava e arrastando a moto. Vocês devem ter ouvido muitas histórias de pais e mães que jogaram filhos pelas janelas, de outros que espancaram crianças pequenas de colo, de peito, até a morte. Vocês devem ter ouvido muitas histórias de estupro violento de pais e padrastos contra meninas, crianças, pré-adolescentes. Vocês devem ter ouvido e lido muito a respeito
de homens fracos, inseguros, medíocres, que cometem feminicídio matando a sua companheira ou aquela que não os queria mais, como se fosse uma posse. Você pode fazer uma lista das barbaridades que você conhece aí da sua cidade ou perto dela, ou dos noticiários, e tem gente que gosta daquele jornal ruim de Cidade Alerta, qualquer coisa assim, que só tem barbaridade. Portanto, por causa de um tênis, por causa de uns poucos reais, por causa de uma divisa, por causa de uma herança, ou mesmo por nada, sem contar os estragos das ditaduras, onde muitas vezes milhares moram, ou centenas, ou mesmo as muitas mortes pela violência policial, pela fome, quando há alimento suficiente, mas não é dividido. Judeus e romanos não me parecem tão ruins se nós olharmos para a nossa realidade. Eu falei só de um pouco. Importa que esta morte cruel de Cristo, o abandono, a traição, ou eu nem o conheço, que tudo isso Deus transforma em um capítulo importante, mas um capítulo importante de toda a história. O capítulo da morte, da dor. E o próximo capítulo é o da Páscoa, do domingo da Páscoa. Uma história de salvação. Ele por nós foi dependurado numa cruz, mas também para que não ocorresse mais, para que não fosse mais necessário, não seja mais necessário crucificar, matar, agredir, violentar. Pense nisso. E pense sobretudo que por nós ele estava ali. E infelizmente havia aqueles que caçoavam, e ainda há. Todos aqueles que não levam a sério a sua morte vicária, ainda caçoam dele. Não sejamos, dentre estes, também nós aqueles que o fazem. Vamos nos colocar diante do nosso Pai em oração e pedir que Ele transforme também as nossas histórias, onde há problemas, em histórias de amor, de misericórdia, de bondade, de salvação, inspirados por Cristo, que por nós morreu e deu a sua vida para a nossa salvação. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus ilumine o teu caminho, ilumine a tua vida, guarde a ti e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.